Segunda parte de Retas Brasil, com Rabino Shmuel Ben Yamin, terceira parte da Parashat Vayeshev, Bereshit, Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 23. Falamos ontem que os irmãos estavam querendo vender o Yosef, queriam matá-lo. E o irmão Reuven disse, não matem ele. Reuven queria, na verdade, salvá-lo e devolvê-lo ao seu pai. Também não queria ser culpado como primogênito pela atrocidade. Então colocaram ele num poço no deserto. E se ele fosse morrer, ia morrer de fome, ou morrer de calor, ou morrer sozinho. Eles não ia ser uma morte que eles causaram de maneira direta. De qualquer maneira, quando Yosef estava chegando perto dos seus irmãos, tiraram sua túnica especial, aquela de lã que o pai lhe deu como presente especial de carinho, mostrando o seu carinho por ele. Tiraram aquela túnica e jogaram ele no poço vazio, onde não havia água. E sim havia ali serpentes e escorpiões. E eles, depois disso, sentaram para sua refeição, comeram pão, e ergueram seus olhos e viram que estava vindo uma manada de comerciantes ismaelitas, vindos de Gilad, carregando diversos perfumes e especiarias. O que importa para a gente que estava carregando? Mostrar que é um justo, Deus protege, inclusive, que essas pessoas geralmente carregavam substâncias também com mau cheiro. Nesse caso, foi providenciado para ele uma manada que apenas tinha coisas perfumadas. E Yehudá disse aos seus irmãos maiores, Shimon e Levi, que estavam liderando ali a situação: o que adiantará nós matar nosso irmão e esconder do nosso pai que ele tinha sido morto? Vamos vendê-lo para os ismaelitas e tirar algum proveito. Vamos ganhar alguma coisa em troca disso. Em algum lugar tem a menção que eles ganharam em troca de sapatos, algo do tipo. De qualquer maneira, aqui eles queriam ganhar alguma coisa em troca disso. Em vez de, para que a gente vai ganhar matando? Vamos vendê-lo como escravo. E assim nós também não vamos matá-lo, pois ele é o nosso irmão, nossa própria carne. E não é bom nós matarmos ele. Quer dizer, na verdade, o Yehudá queria também, de alguma maneira, queria protegê-lo da morte e substituir a morte pela escravatura. Então o Reuven queria salvá-lo da morte imediata, ele queria resgatá-lo. O Yehudá não sabia que houve plano de resgate e foi salvá-lo, concedendo-lhe um mal menor, ser escravo. Então eles venderam para os ismaelitas por 20 pratas, e esses encontraram no caminho midianitas, e os ismaelitas vendiam para os midianitas, e os midianitas trouxeram Yosef do Egito. Agora Reuven não estava na hora da refeição, ele estava tendo uma discussão, o que ele estava fazendo. Uns dizem que foi o dia dele de plantão de cuidar do pai, então foi cuidar do pai e não estava naquele momento. Outros dizem ele estava jejuando, então na refeição ele não participou. Estava jejuando como luto, como uma maneira de expiação, por ter se expressado de maneira desrespeitosa quando seu pai fixou sua cama na tenda de Bilhá, que comentamos antes, que o Reuven exigiu que o pai se mudasse da tenda quando Raquel morreu, ele exigiu que o pai se mudasse para a tenda da mãe dele, aliás. E não é a respeito ele se meter, então alguns dizem que naquele momento ele estava jejuando de expiação. De qualquer maneira, ele voltou para o poço, e Yosef não estava lá, ele rasgou suas roupas de tristeza e disse: o menino não está, o que vai ser de mim quando eu vou ver o meu pai triste? E então os irmãos pegaram a túnica que tiraram de Yosef e abateram um cabrito cujo sangue é parecido com a cor do sangue humano e mergulharam a túnica naquele sangue. Enviaram essa túnica para o pai, para Jacó. Trouxeram para o pai e disse: olha, aqui achamos no campo. Reconheça, será que essa aqui é a túnica do teu filho ou é outra? E ele reconheceu a túnica e disse: isso aqui é a túnica do meu filho. Um animal feroz o devorou.
o consumiu, foi devorado Yosef. Aqui tem que considerar que os patriarcas eram profetas. Mesmo quando eram conscientes e mesmo quando eram inconscientes, o que eles falavam tinham significados. Então aqui, ele estava profetizando, na verdade, que ele está prestes a ser devorado pela mulher de Potifar, que vamos contar adiante. Tinha gente adiante tramando em cima dele. E isso era, alegoricamente, o significado do animal feroz. Mas Jacó achava que ele literalmente morreu. O patriarca Isaac sabia que ele estava vivo, em profecia. Mas ele dizia, profecia, não dá para passar adiante até Deus não ordenar. Deus podia muito bem profetar o próprio Jacó e consolar ele da sua tristeza. E o Yitzhak disse, como é que eu vou contar se Deus não quer contar? Então, o Yitzhak, o pai, estava vivo, ele se conteve de contar para Jacó. Viu Jacó sofrendo e não tinha, sofrendo de graça, de certa maneira. Mas ele se conteve. Profetas têm seus conflitos internos, sem dúvida. Yaakov rasgou suas roupas e vestiu roupas de luto e lutou por seu filho 22 anos, muito tempo. Todos os anos que Yosef não estava lá, ele estava enlutado. Ele estava triste e manifestava essa tristeza. E dizia que esses 22 anos são uma punição divina dele não ter respeitado o seu pai por 22 anos, onde se atrasou na casa de Lavan. Isso que ele estava dizendo para Lavan também uma certa profecia inconsciente. Quando eu queria sair da casa de Lavan, Lavan dizia: por que você quer ir embora? E Jacob disse: eu estou 20 anos aqui e cada ano que eu estou aqui eu vou pagar o preço depois, por não estar respeitando o meu pai. Então, os 22 anos que ele ficou fora do caso de Yitzhak e não respeitou os pais dele, acabou sofrendo a ausência do seu próprio filho. E seus filhos e suas filhas, alguns dizem as suas noras, queriam consolá-lo e ele recusava de ser consolado. E dizia que ele vai morrer triste, enlutado. Porque ele disse o seguinte: eu tenho um sinal em profecia profético que se todos os meus filhos, nenhum dos meus filhos irá morrer enquanto eu vivo, isso aqui é um sinal que eu não irei para o purgatório. E aqui eu vejo que eu morreu, sinal que eu próprio também mereço ser punido. Tenho imperfeições e tenho ainda débitos a pagar. E o Yitzhak via isso. Yitzhak chorava pelo sofrimento do seu filho Yaakov, embora sabia que Yosef estava vivo. E apesar disso ele se conteve e não contou para Yaakov. Ele não ia se meter no plano divino. Se Deus quer trazer uma tormenta para Yaakov, ele vai ter que superar isto. E os midianitas venderam ele para o Egito. Lá no Egito foi vendido para o oficial da corte de Faraó, chamado Potifar. Era o chefe dos açougueiros do palácio real do Egito. E com isso termina a porção de terça-feira. Só um adicional aqui. Está escrito que todos os filhos e todas as filhas foram consolar ele. E sobre aqui tem uma discussão no Talmud. A Bíblia diz que cada tribo nasceu com gêmeas, como nós realmente contamos de acordo com o Chumash da editora Bait. Que nasceu com gêmeas. Isso aqui é a opinião de Rabi Yehudá. E eles casaram, provavelmente os filhos das servas casaram com as gêmeas dos irmãos, filhas de outras mães, porque um Benoach não pode casar com a irmã filha da mesma, que saiu do mesmo ventre, mas pode sim casar com a irmã que nasceu do mesmo pai. Então eles podiam casar, digamos assim, filho da Leá podia casar com a filha da Raquel, da Bilá e da Zilpá. Mas Rabi Nehemia diz, e assim Rashi sustenta adiante. E o Maral diz que assim parece ser a forma simples de entender. Não que nasceu gêmeas com cada uma, aqui eu estou puxando atrás do que eu disse antes. Capaz que não nasceram gêmeas, por Rabi Nehemia não nasceram gêmeas. E sim, eles casaram e desposaram mulheres canaanitas, as tribos. E aqui fala filhas porque a nora é considerada como uma filha de criação. E elas tentavam consolar o Yaakov e não conseguiam. Até aqui a porção diária do terça-feira de Chumash.